mensagem que Jesus Cristo veio ao mundo e é também por meio dela que ele deve reinar no mundo. São Luís Maria de Montfort. Olá, você que está ouvindo a Rádio Bom Jesus, a Rádio da Família. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e quero fazer um convite a você que já é ouvinte da nossa rádio. Se você quer que a rádio continue chegando a tantas outras famílias, fazendo bem e levando o Evangelho, venha ser nosso benfeitor, venha ser nosso colaborador. Nos ajude. Você vai estar entrando dentro desta família maior de evangelização. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua generosidade e abençoe sua família. Siga nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Rádio Bom Jesus FM 92.7. Curta, comente e compartilhe. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti, em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Salmo 56. Bom Jesus FM, a rádio da família. Bom Jesus FM 92.7, a rádio da família. Aqui, música de qualidade, alegria e muito amor de Deus em sua vida. Estamos apresentando Bom Jesus Notícias. 8h27. Deixa eu pegar uma participação bem rapidinha aqui do Zap, que é do Eugênio. Eugênio está participando, acompanhando a gente. Deus abençoe, Eugênio. E Eugênio está deixando o endereço aqui da loja, na Avenida Miguel Sutil, no posto Alphaville. Se você precisa de troca de óleo, nosso amigo Eugênio está lá. Ele também está vendendo a ação do bem no seu estabelecimento. Então, se você precisa dessa região ainda, Miguel Sutil, vá lá no posto Alphaville e procure o nosso querido amigo Eugênio. 8h28 na capital. A era da tecnologia e o digital farão toda a diferença no meio político. Você já parou para pensar nisso? Sendo apoiador, eleitor ou então futuro candidato. O sociólogo e marqueteiro que atua há mais de 30 anos na área do marketing político, considerado um dos poucos especialistas no país em inteligência artificial, robôs, sistema de atuação, big data, enfim. Tudo isso aí e muito mais está aqui, ao vivo conosco, no estúdio da Rádio Bom Jesus, é o Marcelo Senise. E vamos conversar de tudo isso, inclusive do voto eletrônico. Eu já sei que vocês vão ficar aguçados aí, querendo digitar e já participar com a gente. Marcelo, primeiro, muito feliz, grata a Deus por você participar com a gente aqui. Seja bem-vindo à nossa rádio, Rádio Bom Jesus, a Rádio da Família. E bom dia. Bom dia, Elaine Coimbra, bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Coimbra. Primeiro quero dizer que é uma grande satisfação, né, em ser recebido aqui por vocês. Rádio é uma por incrível que pareça, né, a gente segue na tecnologia e a rádio continua sendo meu xodó. Eu né? Que acontece? Sou suspeita de falar do rádio. Com a evolução do sistema de comunicação, as tecnologias, os modelos, eles vão se esgaçando, eles vão perdendo força, né? Então a gente vê como a TV aberta perdeu força hoje para o YouTube. Há 3 anos atrás o YouTube superou a audiência das TVs norte-americanas. Então a gente está vivendo um novo paradigma de comunicação. E a rádio, ela magicamente, ela é o único veículo que continua atual, continua com a mesma força. Ele vem com essa coisa despretensiosa, né? Instantaneidade, ela não perde desde a sua existência, desde né? a sua existência. Diferente, por exemplo, do jornal impresso, né? Das revistas impressas, que foram substituídas todas pelos sites, pelos portais, pelos blogs. Né? Então a gente vive uma mudança. Que tem aquela discussão, Marcelo, assim, no meu ponto de vista leigo, os sites, os blogs
um pouquinho de força pelas redes sociais, porque ali todo mundo digita alguma coisa. Na verdade, os sites e blogs, eles ganham força com as redes sociais, eles não perdem força com as redes sociais. O que acontece? Qual é a grande mudança? E isso na área política, quem não perceber isso tá fora. Que hoje a gente a gente escolhe o que vai ver. Né? Antigamente você o consumidor, tinha, né? Nós, a audiência, a gente escolhe o que vai ler, a gente escolhe o que vai consumir de informação, de entretenimento, diferente de tempos atrás, que nós tínhamos 3 ou 4 canais de televisão, entendeu? E éramos obrigados a assistir a programação que tinha. É verdade. Né? Hoje não, hoje você escolhe o filme que você vai assistir, da Netflix, todos os Amazon canais Prime. de streams, você tem um volume de conteúdo produzido e a comunicação já não é mais a comunicação de massa, ela é uma comunicação bilateral, ou seja, a audiência faz questão de se envolver com o conteúdo. De estar nesse conteúdo, de estar né? nesse conteúdo, de comentar esse conteúdo. Eu percebo isso aqui na rádio. Né? Os ouvintes querem estar aqui no tema, eles querem participar, eles querem ser. E isso é muito positivo. Né? Mas assim, como toda moeda, ela tem 2 lados. Né? Ela é muito positiva, mas por outro lado ela dá abertura para uma série de problemas como fake news, como a desinformação. E essa é a minha grande preocupação. Né? Eu venho há mais ou menos 8 anos aí trabalhando no combate à fake news, em leis para o Congresso. Eu acho que o marketing político, especialmente o marketing político digital, ele precisa de uma regulamentação. Né? A gente sabe que enxugar gelo, né? Porque você vai criando modelos para poder combater, né? Você vai criando leis, você vai criando formas de apuração. E a tecnologia vai avançando, você vai criando, os malandros vão criando modelos para poder burlar a lei, a zona cinza, mas assim, a gente tem que olhar isso de maneira um pouco mais séria. Né? A gente viu o que aconteceu nos Estados Unidos, seríssimo, né? A Rússia interferindo diretamente na eleição de um presidente americano, que foi o caso de Donald Trump. Né, aquele grande escândalo. A gente tem a questão da Cambridge Analytics, que foi um outro escândalo, que é o uso da inteligência artificial na questão eleitoral. Né? E na verdade, quando a gente estuda neuromarketing, e assim, eu como sociólogo eu me choquei muito quando eu vi cientificamente essa questão. A nossa decisão ela não é racional. Agora indo para o voto. A decisão na vida, do consumo, da compra, ela não é racional. Ela é feita baseada... Ela não é racional e é individual ou não? Ela é individual, mas é matemática. Ou seja, existe um conjunto de fatores que levam as pessoas a terem a tendência a decidir daquela maneira. Né? Por exemplo, todo mundo acha que o carro, uma coisa que é bem conhecida, 70% dos carros comprados em família é da decisão da mulher. Assim como imóvel, são 67% a decisão é da mulher. Né? E em tese, a gente pensa que não, que é diferente. Assim como o processo decisório. A gente decide emocionalmente. A gente decide em cima de lembranças emocionais, né? E aí racionaliza isso. E na racionalização a gente pode ou não mudar a decisão. Estou falando do impulso decisório. Né? E assim, na medida que o neuromarketing avançou e se descobriu isso, e na medida que nós temos tecnologia, ficou muito mais fácil influenciar a massa. Né? Mesmo ela tendo outras opções, né, Marcelo? Sem dúvida, ela sempre vai ter outras opções. Mas a questão você começa a entender como as pessoas pensam, entendeu? Você começa... Por que as pesquisas eleitorais elas estão cada vez mais dissociadas da realidade, da pesquisa tradicional? Porque hoje existe vários universos que são bolhas. E que são difíceis de detectar, que são os grupos de WhatsApp, que são os grupos Você tem verdadeiras redes que são pouco conhecidas. E grupos no próprio Facebook. Tem grupos com quase 500 mil de pessoas ali. E são bolhas que são muito difíceis de você perceber.
né? E aí a pesquisa não consegue detectar isso, que foi o caso, por exemplo, da eleição do Bolsonaro, né? Que foi a do Donald Trump, são bolhas, né? E para piorar isso, nós temos o advento das redes sociais. O que acontece? O algoritmo das redes sociais, ele está permanentemente buscando audiência. Sim. Se você curte alguma coisa de algum assunto, automaticamente você vai passar a receber muitas notícias daquele assunto, muitas posts daquele assunto. Por quê? Porque o algoritmo quer entender qual é o seu interesse. E o interesse muda. E ele muda junto com você, porque ele está o tempo todo te monitorando, né? Hoje a inteligência artificial, ela é presente na nossa vida e a gente faz muito uso dela e muitas vezes não sabe. Por exemplo, o Waze. Não existe um humano controlador que vai regular o trânsito e tal. O próprio sistema, através dos seus usuários, ou seja, eu liguei meu Waze, automaticamente eu estou sendo monitorado. E ele, com a coleta dos meus dados e tantos outros usuários, vê onde é que o trânsito está lento, onde é que o trânsito está parado, e etc, etc, e te dá o melhor percurso, entendeu? Isso é inteligência artificial e ele vai aprendendo com isso. Vou dar uma pausa aqui, 8h37, só para reforçar mais uma vez que eu estou conversando com Marcelo Senise. Ele é marketing político há mais de 30 anos, atuando como marqueteiro, considerado um dos poucos especialistas do país em inteligência artificial, robôs, sistemas de automoção e Big Data. Vamos dar um pontinho no que você falou aí, que é muito importante, mas vamos virar a pauta só meia pauta, só meia página. Voto impresso e voto eletrônico. Foi uma discussão que parou o país praticamente. Com a sua experiência, ela é segura? Eu posso ter a certeza que meu voto vai ser contabilizado em quem eu votei? Assim, nós participamos, nós fazemos parte ali de um grupo de estudo de fake news dentro do TSE e a gente acaba participando de vários processos lá. A urna eletrônica, ela é realmente segura, né? Eles fazem abertura antes de eleição de todos os processos, se juntam muitos especialistas, hackers, etc. Existe um concurso, né? Claro que não existe nenhum tipo de processo na vida que seja 100% seguro, mas assim, a urna eletrônica, ela é segura. Ela é segura, ela não está ligada na rede, ou seja, não existe ela realmente ela foi bem estruturada, a sua arquitetura realmente ela é uma arquitetura bastante... Agora, ela é segura hoje, né? Não podemos dizer como é que vai ser daqui a 6 meses, 7 meses, porque assim, é como, quer ver, eu uso isso muito como exemplo. O seu cartão de crédito é seguro? Né? Ele é seguro. E aí, na medida que começaram a clonar os cartões e com primeiro chupa-cabra, depois etc, aí veio o sistema de segurança e implantou o chip. Ele é seguro, até que tem uma tecnologia capaz de usar. E aí vai vir um novo... Então, é o que eu estou falando, é o jogo do gato e rato. Né? Eu sou favorável ao voto impresso? Sou favorável ao voto impresso também. Acho que existem muitas formas de fazer isso. Entretanto, isso não é um processo que dê para ser implantado imediatamente. Né? A gente está falando de um processo de discussão amplo, precisa-se desenvolver uma tecnologia que seja uma tecnologia segura, isso precisa ser agora a discussão é extremamente salutar, precisa ser discutido mesmo. Marcelo, agora falando sobre... já tem os amigos do Bolsonaro aqui manifestando, né? Gente, não é nada contra o Bolsonaro. Se você votou, vai votar, fique à vontade. É um direito da pessoa. Manifestar ou não o voto, tá? É um direito. Mas aqui a questão não é partidária, aqui é diferente. O meu horário está encerrando, deixa eu lembrar bem rapidinho. Os palanques. Quando eu era pequenininha... Quando falava de período eleitoral, o que era? Era o comício nos bairros, nas praças, até com 2 tijolos, uma tábua, para esse candidato subir em cima e tentar convencer os moradores lá. Isso foi acabou, não existe mais. E aí essa ideia de palanque, essa ideia, essa proposta, ela acaba na era digital ou ela vem em um novo formato? E qual é esse formato? Não, na verdade, você mudou o paradigma de comunicação, você tem que mudar a forma de comunicar. Né?
Aqui em Mato Grosso, o primeiro contato que eu tive com o Mato Grosso foi quando eu vim marquetar para o Zé Carlos do Pátio. Eu era o marqueteiro nacional de solidariedade e nunca tinha feito interior e tive a oportunidade de fazer, era uma campanha quase impossível, né? E nós ganhamos a campanha no WhatsApp. Com estratégia, uma técnica, tudo tem que ter, não é porque as pessoas acham que, não, você tem que ter estratégia, você tem que saber como fazer e tem que estar checando para ver se dá certo. Apenas o WhatsApp? A gente ganhou a eleição com o WhatsApp. Né? Além, claro, de aí entra aquele sistema de bolha que você falou, né? O sistema de bolha. Foi uma surpresa a eleição. Foi quando a gente criou o primeiro canal de WhatsApp e assim usamos várias estratégias, isso virou um case nacional. Na campanha seguinte, que foi ao Senado, e nós ganhamos lá do grupo do Saquete, né? Na campanha seguinte, Saquete me contratou, porque é importante entender que o marqueteiro ele não tem cor partidária. Eu já ia te perguntar, né? Isso. Ele não tem cor partidária. A gente defende o interesse do cliente que está nos contratando. É que nem um técnico de futebol. Exato. Né? Claro que existem clientes que você simpatiza mais, simpatiza menos, mas a minha paixão é fazer meus cases, é fazer as inovações, né? Arrojar nessas inovações. Por isso que isso me deu tanto destaque nacional. No caso do Saquete, que foi uma experiência absurda de incrível, né? A gente pegou a campanha, que era uma campanha que estava morna, né? E conseguimos fazer uma arrancada. Com qual estratégia? Usamos uma coisa que eu chamei de roda de conversa. O que a gente fazia? A gente montava um verdadeiro auditório em praça pública, com painel de LED. Praça, isso? Em praça, no meio da praça. Quer dizer, só deu uma modernizada no que já existia, né? Mas muito mais do que isso, porque a gente fez em formato de live, em praça pública, com todo o equipamento de um grande auditório de TV, o formato de TV. Né? A gente fez um formato híbrido e fazendo... Por que a gente chamava de roda de conversa? Era uma conversa do público, era uma pergunta do público, uma pergunta do jornalista, uma pergunta da internet. E isso ia girando. E poderia vir pergunta de qualquer tipo. Né? Peito aberto, porque a comunicação é isso, não é o que o candidato quer falar, é o que eu quero saber. E isso ajudou o posicionamento, e ajudou essa empatia, esse rapport, essa conexão do nosso candidato com a população. Só para você ter ideia, a gente foi uma campanha de 1 mês e meio, né? No nosso último programa, que foi em Rondonópolis, nós tivemos um alcance de quase 2 milhões de pessoas. Pela internet. Pela internet. Claro que usando link patrocinado, usando todas as ferramentas que o marketing nos permite, inclusive a questão orgânica, de estímulo orgânico. Eu acredito muito nesse sistema. Quando a gente assumiu a gente foi chamado para colaborar na campanha do Emanuel Pinheiro, no segundo turno, nós fizemos 2 lives finais, né, da Onda Verde, que foi um grande programa e tal, e a gente praticamente dobrou a performance do alcance das páginas dele de rede social. Né? 1 hora de programa, com um apresentador, é uma coisa muito dinâmica, né? Hoje tem que ser dinâmico. E eu acredito que esse modelo vai acabar imperando, essa questão da live. A gente vê, um tete-a-tete, né, Marcelo? É um tete-a-tete. Você vê, o prefeito Emanuel Pinheiro adotou isso depois disso, né? Depois dessa questão, adotou a questão das lives dele às terças-feiras. E assim, a gente vê como melhorou o processo de comunicação dele, inclusive com a imprensa. A gente vê como melhorou o desenvolvimento dele, da conversa com a população, porque a população quer ser ouvida. Você pode não resolver o problema dela, mas ela quer ser ouvida. Agora, uma pergunta que me veio aqui. E o futuro candidato que está me ouvindo agora e não sabe falar? O que fazer com um candidato desse? Ele não sabe expressar com quem ele precisa ali. Ele não sabe falar. Você é marqueteira há mais de 30 anos. Olha, uma situação como essa. Eu vou dizer para você, campanha hoje não é para amador. Não é para amador. Né? Se a pessoa não sabe falar, ela tem que procurar ajuda antes de sair candidato. Tem que procurar especialista, tem que procurar ajuda com quem pode auxiliá-la a melhorar o sistema de comunicação. Porque ao saber falar, tudo bem, ela não sabe falar, mas ela tem que saber comunicar.
Porque se ela não consegue fazer as ideias dela, os projetos dela, os posicionamentos dela... E repassar isso em voz? Não precisa ser em voz. Não? Não precisa ser em voz. Pode ser por texto, pode ser... O importante não é a forma, o importante é conseguir comunicar. Né? A gente vê um cara, por exemplo, Inocêncio Oliveira, que foi presidente do Congresso Nacional, né? Da Câmara dos Deputados. Ele era gago. Entendeu? Deixa eu me corrigir, quando eu falei não saber falar, não é que tem problema, algum tipo de deficiência, ou é mudo ou é gago, não é isso que eu quis dizer. Eu entendi. Eu quis dizer assim, que ele não sabe estruturar essas ideias mentalmente e depois repassá-las. Perfeitamente. E assim, é muito importante pegar profissionais que possam auxiliar. Por exemplo, um bom jornalista, né? É um bom texto. Não dá para você ter material em rede social com estrutura de texto equivocada, com erros de português. Por quê? Porque isso denigre a reputação do candidato. A ideia, a estratégia é do marqueteiro, mas o conteúdo dessa estratégia parte do candidato. É uma coisa feita a quatro mãos. Claro que assim, o marqueteiro ele não cria nada, né? Ele simplesmente ele pega o conteúdo, a ideia, ou a vertente, ou a inclinação do candidato e transforma isso em propostas que sejam entendíveis. A nossa função é gerir a comunicação. O marqueteiro ele gere a comunicação. Ele é o que vai falar para o jornalista que está na equipe quais são as pautas mais relevantes para a estratégia dele. Ele é que entende quais são as bases geográficas onde está fraco, que precisa se fortalecer a presença. Entendeu? Ele é um grande gestor. Né? E na época, com a tecnologia, isso ficou mais fácil, Marcelo? Ficou mais complexo, né? Ficou mais complexo, fica mais fácil se você domina. Porque eu tenho tido muito sucesso nas minhas empreitadas, porque eu sou old school, eu venho da escola antiga, né? E fui um dos vanguardistas que migrou para o digital. Né? E isso me dá hoje uma fluência dentro do assunto muito maior do que de colegas que... Sim, muito mais maduro. Né? E a junção, o fato de ter feito sociologia antes me dá uma possibilidade de conseguir entender esse tecido social de forma um pouco mais aguda. Né? E assim, tudo é ferramenta. E o que a gente precisa, na verdade, é isso, é entender. Agora, o mais importante, gente, eu sei que nosso tempo está acabando. Tá, eu estou olhando aqui por isso. O mais importante estejam atentos de verdade, não compartilhe fake news. Cheque as mensagens. A gente vai ter as eleições mais sangrentas dos últimos, acho que da história do nosso país. Você acredita nisso? Não, acredito não. A gente já está vendo isso. A guerra de narrativas vai ser uma coisa absurda. Vai ser muito difícil a gente entender quem está falando a verdade, quem está falando a mentira. E assim, o país está num momento muito delicado. O estado de Mato Grosso está num momento delicado. Né? Então, tenham muito carinho nessas eleições, não vamos deixar que essas paixões cresçam demais e acabem atrapalhando o entendimento, nos tornando mais cegos. Né? E a gente tem a grande oportunidade de confrontar essas narrativas e de conseguir entender quem é quem. Né? E, sobretudo, a internet é um lugar sem lei. Então, assim, quando você bater de frente com perfil falso, denuncie. Você tem o TSE. É o papel de todo cidadão, né, Marcelo? Faça a sua parte. Vamos começar a higienizar a internet, porque senão vai ficar insustentável, né? A internet, assim como os veículos, como os blogs. Então, assim, vamos começar, vamos ajudar a higienizar. A internet é exatamente como nossa cidade, como nossa rua. Né? Ela tem os endereços, que são as casas, ela tem os bairros. É muito bom falar isso. Né? Ela tem. Se a gente jogar lixo na rua e todo mundo jogar lixo na rua, ela vai ficar imunda. Então, assim, vamos cada um cuidar do lixo que lhe compete, né? Jogar lixo no lixo. Evitar compartilhar notícia, que não sejam notícias checadas, que pareçam notícias falsas. Olhar sempre com muita desconfiança nas narrativas que estão nos apresentando. Né? E
desejo aí aos ouvintes, acho que a gente vai ter a oportunidade de estar conversando mais vezes aqui, que é um assunto que eu sou extremamente Mas peraí, deixa eu só fazer a última pergunta de hoje. Perdão. Os parlamentares, né? Já em mandato, que de repente vai tentar uma reeleição agora. Só para eu entender, a legitimidade desse parlamentar que busca uma reeleição é garantida ou começa pelas redes sociais? Porque você vê ali uma quantidade de post falando o que fez, o que não fez, o que deixou de fazer, opinião com assuntos polêmicos de âmbito nacional. Então, as redes sociais, ela acaba legitimando. E para ter uma ideia de que aquele candidato pode ter ou não uma certa quantidade... Existe uma guerra por espaço, por audiência, né? É muito difícil para os parlamentares conseguirem mostrar o seu serviço efetivo, né? Sobretudo, você vê um estado como Mato Grosso, que tem dimensões absurdas, né? O norte é diferente do oeste, é diferente do sul, né, a cultura é diferente, etc, etc. Então, o grande desafio dos parlamentares, e não só dos parlamentares, vamos falar dos políticos em geral, Sim. é conseguir se posicionar. E assim, o que as redes sociais elas fazem é garantir a reputação e garantir o posicionamento. Né? Reputação e posicionamento. A conversão do voto, ela não depende só de uma propaganda. Assim, só para entender rapidamente. Vamos lá. Numa eleição você tem 3 eixos, né? Você tem que tornar o produto conhecido, né? Antigamente eram os cartazes, as faixas, as camisetas, as bandeiras, os santinhos. Né? Os santinhos, que não são coisas que dão voto, mas torna a pessoa conhecida. Você tem a conversão do voto, que eram as galinhadas, as festas, os comícios e tal, as visitas domiciliares. E depois a manutenção do voto, que era uma mala direta, pegava em ficha Cardex, os endereços, os nomes, etc. Tal. A internet faz exatamente isso. A rede social, ela só vai até a reputação e o posicionamento, ou seja, tornar o produto conhecido, entendeu? Tal. Mas a conversão, ela é feita no tete-a-tete, é o WhatsApp, é o Message, é o olho no olho, a sola de sapato. E a verdade, né, Marcelo? Verdade. Quem mente na internet, vale aquele ditado, a mentira tem perna curta? O problema é que para político, qualquer coisa que vai contra os interesses dele ou que seja contra eles, é fake news. E não é verdade. E não é verdade. Deixa eu só fazer um registro rapidão. A Geise está falando, Elaine, muitíssimo, ela usou muitíssimo bom escutar o jornal hoje. E deixa eu pegar o nome aqui, Adilson Proença, ele disse assim, Marcelo, marque de como em tudo na vida é possível usar o conhecimento para destruir ou construir, falseando a verdade. Ele é o nosso poeta. Eu vou rapidamente, só explicar. Na verdade, um bisturi na mão do bandido é uma arma, na mão do médico salva a vida. Verdade. Então, assim, tudo é ferramenta. Como a gente vai usar essa ferramenta, que são elas? E para fechar, eu tenho uma ferramenta que eu uso todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 horas da manhã. E eu prezo desde o dia que eu estendi o meu braço para noticiar, para informar, fazendo o possível para chegar ao próximo da verdade. Por que eu falo próximo da verdade? Porque às vezes o que é repassado a mim através das fontes oficiais não tem uma total de verdade. Mas assim, você aí na sua casa que conversa com a sua vizinha, que fala, que leva um assunto, também tem na sua mão a incumbência de levar a verdade. Então cabe a todos nós, nesse período de eleição, levar somente a verdade. Independente se tem favor, se deve o favor, leve a verdade. Se fez, fez. Se não fez, fez. Se deve, deve. Se não deve, deve. Vai ficar uma eleição mais gostosa. Porque período eleitoral, para mim, é bom. Eu gosto, Marcelo. Eu acho assim que movimenta a nossa história, movimenta a nossa cidade, o nosso estado. Ainda mais você como jornalista que está atento a tudo. Eu amo eleição, né? Entendeu? Assim, a corrupção é um outro tema que depois a gente pode conversar sobre ele. Mas a política, ela é boa de se fazer. É um sistema assim maravilhoso, onde todos podem perguntar para o seu candidato, gente. Imagine comigo, alguns anos atrás, décadas, não podia se perguntar para um candidato. Hoje nós podemos ficar tete a tete com um candidato, a reeleição ou não, e perguntar, olha, e esse tema? Hoje nós podemos receber um candidato a governador aqui e até o atual, se sair a reeleição, e fazer perguntas para ele, porque é um direito nosso. Então a política é maravilhosa. Não eu quero dizer que é o único, existem 2 lugares onde a gente é igual.
né? Onde? Dentro do caixão ou na hora de votar. Boa. O voto meu é igual ao seu, é igual Exatamente. o do pobre, do rico, do preto, do branco. Tem o mesmo valor, vou colocar isso, Marcelo. Ele tem exatamente o mesmo peso. valor. É importante tanto quanto meu, que sou assalariada, daquele milionário aqui do estado de Mato Grosso, do agronegócio, do Marcelo, que é o boom das redes da era digital e tecnologia no marketing político, é tudo a mesma coisa, tem o mesmo valor. Importantíssimo. Robson está me mandando embora. 8h55, muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, estou aí à disposição, né, para a gente continuar esse Vamos bate-papo. conversar mais vezes, sim. Antes e depois das eleições. Estou à disposição. Obrigado pela oportunidade. Eu volto amanhã, gente. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Você ouviu o Jornal Bom Jesus Notícias.